é que ele se torna uma pessoa generosa. Quem ainda é avarento, ainda não viu a graça de Deus. Porque a graça de Deus é Deus dando tudo para quem não merece nada. Nada. Tudo que nós temos é porque o Senhor tem nos dado. Quando você entende o tamanho da graça, a generosidade toma conta do seu coração. Essa história, incrivelmente, está do lado de uma outra história que está no capítulo anterior, que é do jovem rico, que chegou diante do Senhor, dizendo que era bom, achando que merecia alguma coisa, e se afastou, porque não pôde cumprir a lei. A lei te afasta, mas a graça te aproxima e te faz generoso. Se você tem recebido graça, eu quero convidar você nessa noite a ter um coração generoso para com a obra de Deus, para que a mesma mensagem da graça que um dia tocou o seu coração possa alcançar outras pessoas em toda a parte da terra, enviando pastores, missionários, sustentando a obra de Deus com dízimos e ofertas de pessoas que se transformaram em pessoas generosas porque receberam graça de Deus. Se esse é o seu caso, se você tem essa consciência, gostaria de convidar você a se colocar de pé, pegar o seu envelope de oferta. Quero orar por você. Se você está em casa, faça a sua oferta agora. Tem aí o número das contas da igreja, você pode transferir seu dízimo, você pode ofertar pelo QR Code, mas separa agora seu envelope, erga ele para Deus, deixa eu abençoar a sua vida. Pai, nós recebemos graça, e o nosso coração é generoso. Nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua bondade está sobre nós. O Senhor tem nos dado tanto, e nós queremos retribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque a tua generosidade é muito maior do que a nossa. E quando nós damos, o Senhor acrescenta ainda muito mais, e nós sabemos disso. E que nessa noite, ao entregarmos a oferta e os dízimos, elas sejam como uma semente que é plantada, que será colhida em abundância na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, traga a sua oferta. Os dizimistas fiquem aqui na frente. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Os irmãos podem chegar mais perto, por favor. Amém. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero abençoar cada dizimista dessa igreja, cada irmão que tem dado dízimo aqui, num ato de fé e de generosidade, porque foram alcançados pela sua graça, e creem na tua palavra, creem que tudo que tem recebido vem do Senhor, por isso estão devolvendo uma pequena parte, como reconhecimento da fonte que tem, que é o Senhor. Mas que esses dízimos sejam sementes plantadas em favor deles, que o Senhor santifique todo o restante e abençoe para multiplicar, que eles sejam surpreendidos no seu trabalho, ó Deus, e possam ter as janelas dos céus abertas sobre eles, abundantemente, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, pode se assentar, vamos passar o Videira News. Olá, irmãos! Fique por dentro das principais notícias da igreja agora. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Os cultos presenciais estão sendo realizados seguindo o decreto divulgado pelo Estado de Goiás, com todas as medidas restritivas para que as celebrações aconteçam de forma segura, evitando o avanço da Covid-19. Lembrando aos irmãos que os cultos também estão sendo transmitidos online, inclusive o Domingo Kids.
Se você deseja entregar dízimos e ofertas, além de fazer isso durante os cultos, há também outras formas. Aí na sua revista você confere todas as opções de entrega. Aos alunos do cursão, CTL ou seminário, um recado importante. Por recomendação da Secretaria Estadual de Saúde sobre o retorno das aulas presenciais, a Escola de Ministérios informa que as aulas retornarão no mês de agosto de 2020. É importante ressaltar que todos os alunos que estavam matriculados nos cursos acima citados no primeiro semestre de 2020 estarão automaticamente matriculados para o segundo semestre. Quantos anos você tem? Certamente você respondeu a sua idade. Mas eu quero te dizer algo. A sua idade não representa os anos que você tem, porque esses anos já se foram. Os anos que você tem são os únicos que estão à sua frente. Nós não sabemos quantos anos nós temos, mas nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós temos que ir e pregar o Evangelho. Guarda isso no seu coração. Sabe o que acontece conosco? Quando nós temos experiência com o favor de Deus, nós nos tornamos mulheres úteis nas mãos de Deus. Deus pode nos usar. E Deus quer nos usar. No último dia 13, no prédio da Videira Bueno, foi realizada a live Vinha Kids, com o tema Levando o Evangelho para as Crianças nas Nações. O evento, que teve duração de 4 horas, foi realizado pela primeira vez online e traduzido simultaneamente para diversas línguas, como inglês, italiano, francês, alemão e espanhol, como também a língua de sinais. Em um ambiente de fé e intercessão, uma nova medida de unção foi derramada na vida da igreja. Durante a live, foi lançado o livro O Amado Coração, que será utilizado no projeto Vinha Kids 2020, um projeto evangelístico internacional que tem por objetivo alcançar 300 mil crianças. Você sabia que esse livro é para ajudar o Ministério das Crianças na igreja? Vamos conhecer 3 materiais que explicam esse processo? O primeiro é o livro. O livro ensina como trabalhar com as crianças juvenis na igreja local e no trabalho extra-local. Treinando as crianças para ser parte do corpo, ensinando a palavra de Deus e levando o evangelho para as crianças. O segundo material são os vídeos. A pastora Márcia explicou cada capítulo do livro de maneira muito fácil de entender. Você pode adquirir os vídeos no canal aloysiosilva.tv. O terceiro material é o pendrive. Você pode ouvir cada capítulo do livro onde você estiver, é muito fácil. Além disso, toda venda do pendrive será destinado ao material do evangelismo para crianças. Agora saiba como usar esses 3 materiais. Primeiro, leia o livro. Essa é uma tarefa individual. Segundo, escolha entre o vídeo ou o áudio. Separe 15 minutos da sua reunião de discipulado e assista ou ouça as explicações. Elas vão ajudar você a compreender o que está escrito no livro. É muito fácil. Eu quero saber uma coisa. Todos estão acompanhando a live Apocalipse sem Mistério do pastor Aloysio Silva? Caso ainda não tenham assistido, fique ligado. As lives estão sendo transmitidas de segunda a sexta, às 20 horas. Edificação para você e toda a sua família. Não perca!
Pais e líderes, continuem incentivando seus filhos ou membros de célula a participarem das células e cultos que estão disponíveis online no canal Radicais Kids no YouTube. Tem sido uma bênção e centenas de crianças e juvenis têm sido muito edificados. Basta acessar e conferir os clipes, palavras e as lições da semana. Agora você está salvo, porque agora ele foi salvo. Você e eu somos dessa via, obedecendo, dando frutos em amor. Jesus criou todas as coisas, pois ele sempre existiu. O sol, a lua e as estrelas. O Videira News fica por aqui. Desejo a todos uma semana cheia da vida de Deus. Videira News. Amém. Glória a Deus. Antes de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, quero convidar o nosso irmão Telêmaco e a sua esposa, Júnia. Vem cá, deputado Carlos Salim, sobe aqui também, por favor. Quero orar por esses amados irmãos. Eu quero apresentar o Telêmaco para os irmãos. Amados, nós estamos... Todas as épocas, né, que tem eleições, obviamente, nós como igreja, nós não nos envolvemos partidariamente, mas politicamente sim. Por quê? Porque nós queremos pessoas que nos representem nos lugares onde as leis são feitas e para nos defender o direito de pregar o Evangelho. O direito de criar nossos filhos nos valores que nós achamos que deve ser, que vai ser uma voz para nós, para que amanhã a gente não venha a ser impedido. E nós, daqui a 30 dias, se não mudar a data, né, vai começar a campanha para vereador e prefeito. E sempre que tem irmãos que se candidatam, querem se candidatar, nós ouvimos, conversamos, avaliamos, e escolhemos um irmão que nós achamos que está mais qualificado no momento para ser alguém que nós vamos apoiar. E o Telêmaco é esse irmão, né, junto com a sua esposa, a Júnia. O Telêmaco está aqui há mais de 20 anos na igreja, já foi líder, discipulador, nós conhecemos há muitos anos, ele é um advogado muito bem sucedido, está entrando na política por um cargo realmente de defender os valores cristãos, defender a voz da igreja ali, a liberdade de expressão, não é? Ele está apoiado aqui pelo nosso deputado, Carlos Salim, que tem sido uma bênção ali também para nos representar, e nós queremos dizer, ele é pré-candidato, né, a vereador, e ele tem o nosso apoio como igreja, e eu gostaria que você o conhecesse, não é? Obviamente ele está pedindo apoio nessa pré-candidatura, ali tem os endereços dele para você. Telêmaco é comentarista da nossa rádio, no jornal Realidade, todo dia de manhã, ele é comentarista político da rádio, e ele também é alguém engajado nessas causas, e ele tem um canal chamado Politizai-vos, lá no YouTube, onde ele fala dessa questão dos cristãos envolvidos na política. Eu queria te convidar para seguir ele lá no YouTube, ou no Facebook, no Instagram também, conhecer um pouco mais do trabalho dele, o que ele tem a dizer, e a importância da gente apoiar pessoas que nós conhecemos, confiamos, e que vão realmente se posicionar em nosso favor, para que amanhã ninguém nos impeça de pregar o Evangelho, amém, ou viver os valores que nós acreditamos. Amém, irmãos? Sei que muitos irmãos ficam incomodados com isso, mas você não deveria, porque depois a gente não pode reclamar. Nós precisamos de ter gente lá para nos representar. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Vamos orar por ele? Você pode ficar de pé só mais um minuto? Vamos orar aqui pelo Telêmaco, chamar o Cairo aqui para abençoar a vida deles também. Senhor, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Telêmaco, da sua família, guardamos a vida deles debaixo do seu sangue, da sua proteção, e pedimos que o Senhor dê a eles sabedoria, graça, ousadia, coragem, que o Senhor possa dar a ele o coração das pessoas que ele busca o apoio, e que o Senhor cumpra na vida dele a tua vontade. Se essa é a vontade do Senhor, que o Senhor possa colocar ele ali naquele lugar, para ser uma voz que clama no deserto, uma luz no meio das trevas, um sal que impede o apodrecimento, para falar da parte do Senhor. Nós o abençoamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Telêmaco. Te abençoe. Obrigado. Pode se assentar, irmãos. O Telêmaco vai ter que sair, que ele tem
outro compromisso, né? Está indo se apresentar. Fica à vontade, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho aqui um pedido de oração. Pode ficar sentado mesmo. Eu acabei mandando você sentar, né? Esqueci. Mas eu quero orar. Alguém que está pedindo oração para uma irmã que está diagnosticada com Covid. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Não estou achando o nome dela. Está aqui, Keila. Vamos orar pela Keila. Estende a mão para cá. Se você conhece alguém que está doente, também coloque o nome dela agora, na presença do Senhor. Pai, como igreja, nós oramos pela Keila. Repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, de coronavírus. Quebramos agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus, e liberamos a tua cura e o teu milagre sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém, meu querido? Creia nisso. Glória a Deus. Tem uma pergunta. Pastor, o que dizer para um líder que quer desistir de tudo? Quer desistir de tudo. Você sabe, quando a gente quer desistir de tudo, é quando está na nossa mão. A gente só desiste quando a gente mesmo é que está carregando o fardo. Quando a gente deixa Deus levar o fardo, é leve, é suave, é bom, é agradável. Então, ore por ele e diga para ele: vamos entregar, vamos desistir, mas nós vamos desistir entregando para Deus, não é chutando o balde. Isso não é sábio. Amém, irmãos? Entrega para o Senhor. Está pesado o seu fardo? Entrega para Deus. O Senhor, Ele vai pegar, e você vai ver que quando você entrega na mão do Senhor, Ele vai fazer nova todas as coisas. Seja honesto com Deus. Deus ama a honestidade. Fala para Ele que você está cansado, que você não aguenta, que você não sabe fazer, está debaixo de condenação, né? Rejeita a culpa. Não é nós que fazemos, essa obra é do Senhor, é Deus que faz tudo em nós, Ele opera tudo em todos, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós somos capazes de pensar, de pedir ou de imaginar. E quando você fizer isso, você vai ver a mão dEle remover o fardo e renovar o seu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você ainda nessa noite. Nós temos falado e compartilhado com os irmãos, né, nos últimos tempos, a respeito da volta de Jesus e do final dos tempos, né, do arrebatamento. Muitos irmãos mandam perguntas e ficam às vezes preocupados, dizendo: pastor, se Jesus está voltando e vai haver o arrebatamento dos crentes vencedores, e muitos irmãos se alegram por isso e estão cheios de júbilo e de alegria, mas outros estão preocupados, porque eles dizem: pastor, como que eu sei se eu sou parte dos vencedores? Se Jesus voltar hoje, será que eu vou subir? Será que eu vou ficar? Como que eu posso ter certeza? Quem é o vencedor? O livro da Bíblia que trata a questão dos vencedores é Apocalipse. E por uma questão de hermenêutica, que é a lei de interpretação da Bíblia, o livro que trata do assunto também explica o assunto. E lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, a Bíblia diz assim: eles, pois, o venceram. Então está falando do vencedor aqui, não é? Venceram o diabo, claro. Como? Venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então preste atenção. Por que muitos irmãos ficam em dúvida se são vencedores? Porque pecam, porque erram. E aí você fala: será que eu sou vencedor se eu ainda peco, se eu ainda erro? Veja, a Bíblia não diz que eles o venceram porque não mais pecaram. Está escrito isso, irmãos? Não. Eu não estou dizendo que você deve pecar. Não, o pecado não é bênção. O pecado traz consequências ruins, e a graça de Deus te liberta dele. Mas a Bíblia não diz que o vencedor não peca. A Bíblia diz que o vencedor é aquele que vence pelo sangue. Como que você acha que é vencer pelo sangue? Muitos irmãos acham que vencer pelo sangue é apenas declarar o chavão evangélico: sangue de Jesus tem poder.
mas muitas vezes nem sabe o que está falando, né? Não tem efeito nenhum se você não compreende e não faz com fé. Agora, pastor, como que eu faço isso? Você sabe, vencer pelo sangue é todas as vezes que você erra e o diabo te acusa, é você poder levantar a mão e declarar: eu errei, eu pequei, mas eu creio, estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Aí você erra de novo, dali a pouco você erra novamente, e o inimigo fala: errou de novo, e novamente você levanta a mão e diz: eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu recebo o perdão de Deus e rejeito a condenação. Aí você erra 10 vezes, e pela 10ª vez, você tem a coragem de levantar a mão de novo, todos os dias, até que ele venha e declara: eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu sou perdoado, sim, eu creio nessa verdade até o fim. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu sei que às vezes você fala: ah, pastor, mas só isso. Olha para cá, à medida que você confessa e declara que crê no sangue, cada vez que você faz isso e é perdoado, você vai vencer um pouco mais, e o pecado vai te incomodar menos, porque você avança na fé. Então, o vencedor pelo sangue é aquele que vive confiado na obra da cruz, o sangue que foi derramado para me perdoar, e não porque eu faço tudo certo. Quem está me entendendo? Segundo lugar, a Bíblia diz que eles são vencedores porque testemunharam a palavra. O testemunho que deram, a palavra do testemunho, é porque não negaram compartilhar o evangelho da graça de Deus, que ele sendo Deus, se fez homem, veio ao mundo, e nasceu em semelhança humana, da barriga de uma mulher, morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele que é o Deus humilde, que veio ao mundo, e que aguenta todo tipo de afronta, porque estamos no tempo da graça. Esse evangelho que fala do perdão, que fala do Deus que não está irado, que não há pecado grande demais que Ele não perdoa, que estendeu a mão para nos salvar, que pode nos restaurar. Esse é o evangelho que nós temos compartilhado a cada semana. E o vencedor é aquele que diz para os seus amigos, para os seus parentes: não conheço muito, não sei muito, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu vejo a graça de Deus, eu vejo o amor de Deus por mim. Ele ama você também. Se você crê, Ele vai tocar o seu coração. Quando você compartilha, você está sendo vencedor, amém? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que também eles venceram porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Sabe quem é o vencedor? É aquele que não permite a pandemia decidir como ele vai servir a Deus. Muitos irmãos ainda, infelizmente, estão com medo de vir no culto. Eu não estou aqui para te condenar, amém? O Senhor te ajude, fale com Ele sobre isso, mas acredite em mim, os egípcios estavam dentro de casa também, com medo da morte, e o anjo da morte entrou lá dentro e matou eles. Você sabia que há uma estatística que muitas pessoas que pegaram o coronavírus e até morreram, estavam trancados dentro de casa? Não adiantou nada. Eu não estou mandando você sair tentando a Deus. Use as máscaras, por favor, coloque aí antes que alguém tire uma foto sua, coloque no jornal. Eu honestamente vivo na liberdade do Espírito. Eu não tenho medo de me relacionar com os irmãos. Eu não tenho medo disso, porque minha vida está na mão do Senhor. Ah, então nenhum crente vai pegar. Não disse isso. Mas mesmo que aconteça, o Senhor é com você. Se você tiver que passar pela fornalha de fogo, Ele vai passar com você. Mas não deixe o diabo impedir que você venha no culto, reúna na célula, no discipulado. Você é livre, você está debaixo do sangue do Cordeiro. Creia, tome os seus cuidados, mas creia nisso. Por quê, pastor? Porque reunir é muito poderoso, e o inimigo quer impedir você de reunir. Com medo da morte, muitos deixaram de viver a vida cristã genuinamente. Ah, mas eu reúno lá no meu quarto. É muito bom quando você ajoelha e ora lá no seu quarto. Deus vem, isso é poderoso, não desprezamos isso. Mas a Bíblia diz que quando nós nos reunimos no nome dEle, Ele está no nosso meio.
Pastor, mas ele já habita em mim. Sim, mas quando a Bíblia diz que ele está no nosso meio, é que existe uma manifestação da presença de Deus, que só acontece quando a igreja se reúne, e ela é poderosa. Por isso reunir é muito poderoso. Estar em casa, assistindo o culto, é bom, não tem problema nenhum, é benção, glória a Deus pela internet. Mas acredite em mim, há um ambiente quando você vem para cá, preparado, seu coração, você está aqui para isso. Isso é culto, é quando você para tudo para dar para Ele a sua vida e receber vida dEle. Então não deixe a morte, o medo da morte, impedir você de viver para Deus, amém? Esse é o vencedor. Mas muitos irmãos, então, ouvindo sobre isso, e com essa dúvida, eles nos disseram, pastor, mas eu, mesmo assim, eu penso na volta de Jesus e eu fico com medo. Eu fico com medo, eu não sei o que vai acontecer. Recebemos várias mensagens de irmãos dizendo que estavam com medo da volta do Senhor. Mas olha, irmãos, nós sabemos que o medo não procede de Deus. Mas na verdade, o medo surgiu lá no Éden, quando Adão pecou. O medo veio por causa do pecado. A Bíblia diz que Adão pecou, comeu da árvore do conhecimento e se escondeu porque teve medo. Teve medo de quê? Medo de morrer. Ele ficou com medo de Deus. Todo medo, no final, é medo de encontrar Deus, porque não sabe se Deus está irado, se Deus vai pesar a mão, se Deus vai disciplinar, e aí você fica com medo de Deus, por causa dos seus erros. Muitos irmãos ainda estão vivendo como Adão no Éden, com medo de Deus. Por quê? Porque estão todo o tempo conscientes dos seus pecados, todo o tempo estão conscientes dos seus erros, então eles têm insegurança, não sabem se Deus está irado, não sabem se Deus vai pegá-los, não é? Mas eles não terminaram de ler a história, quando Adão pecou, e ele estava debaixo de uma sentença de morte, por isso ficou com medo. A Bíblia deixa claro que Deus não o matou, Deus matou um animal, e salvou Adão e Eva. Adão não morreu naquela ocasião. Não é? Por quê? Porque o animal foi morto no lugar dele. E a Bíblia diz no Novo Testamento que aquele animal, ele era uma seta que apontava para a nova aliança. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Só pode ser aquele animal, que já representava o Senhor. Preste atenção, ele tinha medo por causa do seu pecado. Porque todos aqueles que se aproximam de Jesus, se aproximam de Deus, ou ele só tem duas opções para não morrer: ou ele se aproxima sem pecado, ou ele se aproxima com o sangue. Como todo homem tem pecado, a única maneira de você se aproximar sem medo é pelo sangue. Amém? Então eu tenho que sacrificar um animal? Não, o cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Jesus já foi sacrificado no seu lugar, o sangue dele já foi derramado na cruz, e agora você pode se aproximar, porque a ira de Deus não pode mais vir sobre você, porque quando você chega, você está vestido dele, e Deus vê o cordeiro sobre você, ele vê o sangue que foi derramado, e a ira não vai mais ser derramada sobre você. Você não precisa viver com medo, amém, irmãos? Não precisamos viver com medo, como Adão viveu ali, e muitos irmãos ainda têm vivido dessa maneira. Deus é santo, e o homem nenhum de fato poderia se achegar a Ele, mas uma vez que o sangue foi derramado, nós podemos. João diz que o amor tira o medo, a consciência do pecado traz o medo, mas a consciência do perdão tira o medo, por causa do amor que foi provado na cruz. Agora, que amor é esse? É o amor de Deus. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esses irmãos que ainda estão com medo da volta de Jesus, estão com medo de tantas coisas, é porque ainda não tiveram a revelação de que de fato são amados, e de que estão debaixo do sangue de Jesus, que está tudo bem entre ele e Deus, e que Deus não vai derramar ira sobre eles. Não tenha esse medo no seu coração. Você é amado,
sangue de Jesus está sobre você. A ira de Deus não virá sobre você. Diga amém. Fique em paz, querido. Essa é a verdade do Evangelho. Então, eu quero usar hoje a vida de Pedro para te contar duas coisas, dois momentos, apenas 2 momentos que aconteceram com Pedro, se relacionando com Jesus, e que pode nos ajudar a compreender, nesses 2 encontros com Deus, com Jesus, como que nós devemos nos relacionar, para viver sem medo. Nesses 2 encontros que eu quero narrar de Pedro com Jesus, aconteceram 2 pescas maravilhosas, miraculosas, mas em cada uma dessas pescarias, Pedro teve uma atitude diferente, e eu quero usar essa atitude para mostrar para você. Eu diria, eu vou dar um nome para esses 2 encontros. Eu vou chamar o encontro de Pedro com Jesus antes da graça e o encontro depois da graça. E quando você entender isso, você vai perceber qual é a maneira que nós devemos nos relacionar com o nosso Pai amoroso. Amém? Quem está comigo? Aleluia. Então vamos falar primeiro do encontro antes da graça. O encontro de Pedro com o Senhor na ocasião da primeira pesca maravilhosa, não foi a primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus. A primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus foi quando o irmão dele, André, encontrou Jesus. Aí ele falou para Pedro, chamava Simão: Simão, nós encontramos o Messias, vamos lá para você conhecer ele. E Pedro foi, conheceu Jesus, mas por algum motivo que nós desconhecemos, naquela altura, Pedro não seguiu Jesus. Está lá em João capítulo 1, Pedro não foi com ele, não é? Nessa altura, Jesus falou para ele, que agora ele seria chamado de Cefas, que significa pedra, e essa foi a primeira vez que Pedro viu Jesus. Pedro, no entanto, a Bíblia diz que ele volta a pescar, ele não fica ali, e em seguida ele se encontra mais uma vez com Jesus. Ele estava pescando, pescou a noite inteira, e nessa ocasião, Pedro ainda não conhecia Jesus muito bem. Ele tinha conhecido, mas não tinha um relacionamento. E aí acontece que Jesus encontra ele novamente, e aqui acontece então esse milagre. E a Bíblia diz que Pedro tinha pescado a noite inteira, mas não tinha pegado nada. E Jesus aparece bem nesse momento, aqui em João, em Lucas capítulo 5, verso 1. Vamos ler Lucas capítulo 5, verso 1. Olha o que diz, preste atenção. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então o que está acontecendo aqui? Jesus estava pregando o Evangelho na praia, e um monte de gente foi chegando, espremendo ele, que queria ouvir. Naquela época não tinha microfone, então queriam ouvi-lo melhor, queriam chegar mais perto, não tinha Covid-19 também, né? Então podia ter aglomeração, mas se tivesse também não ia sobrar nada, porque Jesus estava lá, aleluia, e Ele está aqui, glória a Deus. Então, Ele é o mesmo ontem e hoje, aleluia. E a Bíblia diz então que, como ele estava sendo espremido, ele pediu o barco do Pedro emprestado, porque ele teve que então entrar no barco para pregar, e ele está pregando agora a partir do barco. Continuando, quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, eles eram pescadores experientes, não é? Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, tanto peixe que tinha, aleluia. Vendo isso, Simão Pedro teve uma reação. A hora que ele viu o que tinha acontecido, olha o que a Bíblia diz. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Como diz o outro, misericórdia, eu sou pecador. Eu não sabia
quem o Senhor era. Eu não tinha consciência que o Senhor tinha domínio até sobre os peixes. Você sabe, só Ele tem poder sobre os peixes. Você sabia que lá em... Só um parênteses. Você sabia que lá em Gênesis, Deus deu a Adão o domínio sobre os animais, sim ou não? Sobre as aves. Mas você não vai encontrar lá em Gênesis que Adão dominava sobre os peixes. Só sobre os animais e as aves, mas os peixes não. Mas Jesus tem domínio sobre os peixes, para mostrar que Ele é o segundo Adão, o maior Adão. Ele é Deus, Ele domina sobre todas as coisas, aleluia. Cadê os pescadores aí? Quando for pescar, peça a Deus para mandar os peixes, aleluia. Principalmente se você tiver pescado a noite inteira. Veja, o que aconteceu aqui? Ele resolve entrar no barco e ele dá essa ordem. E Pedro então agora fala essa palavra para ele, que tinha trabalhado a noite inteira, mas diante da sua palavra, eles não tinham pegado nada, mas agora viram uma bênção muito grande acontecer. E a Bíblia diz que Pedro fala: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele percebe aquilo claramente. Mas antes de dizer sobre isso, é importante você perceber uma coisa muito poderosa aqui também. Você sabe, é muita graça quando o Deus que anda sobre as águas pede o seu barco emprestado. Jesus precisava de barco, irmãos? Não, ele andava sobre as águas. Por que ele pediu o barco emprestado? Só porque ele queria uma ocasião para abençoar Pedro. Fique atento, porque se o Senhor te pede algo, não é porque Ele precisa, é porque Ele quer te abençoar. E aquilo foi uma bênção tão grande. E quando Ele nos abençoou, Ele não abençoou só para você. A Bíblia diz que foi tanto peixe, que as pessoas que estavam perto deles também receberam. Quando Deus te abençoa, Ele abençoa você, sua família, e sorte, como diz hoje, de todo mundo que anda perto de você, que será abençoado também. E é super abundante. A Bíblia diz que isso aconteceu. Agora, no entanto, a Bíblia diz que a reação de Pedro foi estranha, porque ele falou: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. O que aconteceu aqui? Aconteceu que Pedro percebeu a santidade de Jesus. A santidade de Deus expôs o pecado dele. É como é quando o ladrão encontra a Rotã, né? Ele fala: foge que vai me matar. Porque a consciência da santidade diante do pecado produz esse medo. Numa das primeiras vezes que ele se encontrou Jesus, foi isso que ele viu. Ele viu a sua santidade. É claro que Jesus é santo, é completamente santo. Deus é santo, mas a santidade de Jesus, santidade de Deus aqui, não era mais colocada como no Velho Testamento, onde o homem estava separado de Deus por um véu. Por que Pedro então disse: afasta de mim, porque eu sou homem pecador? Porque ele tinha um senso da santidade de Deus, mas não tinha um senso do amor de Deus. Ele sabia que Deus era santo, mas não sabia que Deus o amava. Por isso ele se afastou, por isso ele teve medo. Todo homem sabe que Deus é santo. Ninguém precisa ensinar para eles. Por isso que no Velho Testamento, todas as vezes que você vê no Velho Testamento, alguém dizendo que viu a Deus, ele teve medo de morrer. Isaías fala: viu o Senhor, ai de mim, que viu o Senhor, vou morrer, sou pecador. Isaías 6 fala isso, não é? Manoá era o pai de Sansão. A Bíblia fala que Deus aparece para ele e fala que ele vai ter um filho, Sansão. Quando ele vê o Senhor, ele corre para a mulher dele e fala: não, vou morrer, eu vi Deus. Mas graças a Deus que a mulher dele era mais sensata que ele, que ela deu uma chacoalhada nele e falou: presta atenção, homem, se Deus apareceu para você e disse que você vai ter um filho, como é que você vai morrer? Né? Mas essa foi a sensação que ele teve. Por quê? Porque era pecador. Quando você só tem entendimento da santidade de Deus, e você vê o seu pecado, o que é a sensação que você tem? Deus vai me pegar, Deus vai me castigar, porque o papai do céu castiga.
Você cresceu a vida inteira ouvindo seu pai, sua mãe, sua avó, dizendo que o papai do céu está vendo. Papai do céu castiga. Papai do céu é mau, ele vai te pegar. É isso que você cresceu. E no seu inconsciente, e a religião, e de onde você veio, também te ensinaram isso. E você vive com medo. Eu conheço irmãos que saem na rua com medo de acontecer acidente. Porque ele sabe que pecou, ele sabe que errou, e ele já errou 200 vezes. No começo ele até acredita, Deus perdoou, mas agora também tenha paciência. Ele diz, acho que eu esgotei, já estou na 37ª vez, do mesmo erro. Acho que agora Deus vai me pegar, vai quebrar minha perna, vai acontecer um acidente, vai colocar eu ia falar um coronavírus, Covid-19, em mim, para me tratar, para fazer eu sofrer. Ele vai, bater meu carro, vai acontecer uma coisa ruim. Às vezes você não pensa que Deus vai te matar, mas você espera algo ruim. Eu conheço irmãos que pecam e ficam tão mal e com medo, que eles vão para o trabalho a pé. Eles não querem pegar o ônibus porque não querem que inocentes morram. Porque ele tem certeza que se ele entrar no ônibus aquele dia, Deus vai pôr fogo no ônibus, vai morrer ele e todo mundo estiver lá. Vê se não é uma tormenta. Por quê? Porque estão conscientes da santidade de Deus, do seu pecado, mas não estão conscientes do amor. Não é essa a vontade de Deus para os irmãos. Quem está me entendendo? A santidade de Deus pode ser conhecida pela mente natural, mas a graça de Deus só pode ser conhecida por revelação. É tão profunda que não dá para você compreender. O verdadeiro crescimento espiritual é o conhecimento por revelação do amor de Deus, não da santidade de Deus. Há muitos anos atrás, talvez há uns mais de 20 anos, uma mulher terrivelmente pecadora se converteu. Essa mulher se converteu na cadeia. Ela tinha feito sacrifício de criança. Eu acho que não tem nada pior que isso. Um negócio sem cabimento, não vou nem entrar nos detalhes. E ela era uma mulher tão terrível, que até as presidiárias que estavam lá com ela, não se relacionavam com ela, porque se achavam melhor do que ela. Mas, de uma maneira impressionante, a pastora Luiz, pregando dentro da cadeia, falou do sangue de Jesus, do perdão e da salvação, e aquela mulher se converteu. Ela nasceu de novo, ela se batizou, veio a ser membro da igreja. Nós proibimos ela de contar o testemunho dela, porque era muito pesado e muitas pessoas não compreenderiam. E depois de muitos anos, ela já era mais velha, hoje ela faleceu, está com o Senhor. E um dia, o pastor compartilhou esse testemunho, depois que ela partiu, e ele estava em São Paulo pregando. Naquela época ainda não era nem CD, não tinha áudio pela internet, era fita cassete. Essa pregação já tinha chegado lá em São Paulo, e alguém foi buscar ele no aeroporto, e compartilhou com ele que tinha ouvido o testemunho, falou que legal, muito bonito, é muito importante a gente pregar da graça de Deus para as pessoas, falou para ele, mas pastora Luísa, nós precisamos avançar para coisas mais profundas. A graça é o básico, é para o novo convertido, mas depois que as pessoas se convertem, elas precisam ter revelação da santidade de Deus. Veja, parece bonito, parece espiritual, mas é mentira. Por um momento, nós sabíamos que aquilo estava errado, mas acabamos deixando, não é? E depois o Senhor nos trouxe de volta para o centro do Evangelho. A santidade de Deus pode ser entendida por qualquer pessoa, mas a graça é o assunto mais profundo do Evangelho. E precisa de revelação para compreender o amor de Deus. Veja, aquelas pessoas não compreenderam o amor de Deus, não entenderam. Sabe, as pessoas que dizem que nós começamos na graça, mas temos que avançar para a santidade, que chamam a graça de leite, a santidade de comida sólida, eles não entenderam ainda o Evangelho. O Evangelho é o oposto disso. É aqueles que são experimentados na revelação da justiça de Cristo, é que são os adultos da fé. Pedro, aqui nessa ocasião,
a gente vê claramente que ele viu a santidade, mas em João 21 ele viu a graça. Aqui a reação de Pedro foi: afasta de mim, porque eu sou pecador. Mas em João 21, nós vamos falar daqui a pouco, a Bíblia fala que ele nadou em direção ao Senhor. Nesse capítulo, ele se afastou do Senhor, mas no segundo encontro, ele corre para o Senhor. Ou seja, aconteceu uma mudança na vida de Pedro. Eu vou dizer algo para você. Você nunca saberá, preste atenção no que eu vou te falar, olha para cá. Você nunca saberá o quanto você é amado pelo Pai, até compreender que aquele que te conhece mais do que você, sabe tudo na sua cabeça, dos seus pensamentos, coisa feia, errada, e sabe mais do que você mesmo, mesmo te conhecendo, decidiu te amar a si mesmo. Quando você entender isso, você vai sentir o amor de Deus. Você sabe, quando você é exposto, seu pecado é colocado no telhado, você é pego assim, né? Sua senha é revelada e as conversas do WhatsApp são mostradas. Jesus poderoso. Tem gente fazendo até sinal da cruz aqui, ó. Quebraram a sua senha, expuseram suas conversas, meu Deus. Misericórdia, né? Olha para cá, querido. E aí você fica em estado de choque, que a pessoa que você mais ama descobriu agora que você não presta. Mas depois de saber de tudo, ainda assim, se volta para você e fala: apesar disso, quer dizer que eu te perdoo, que eu te amo a si mesmo e vou continuar com você. É uma prova de amor muito grande, mas nós não sabemos o tanto que Deus sabe de nós e mesmo assim resolveu nos amar. O Senhor já te conhece mais do que você, e Ele está te dizendo nessa noite: eu decidi te amar a si mesmo. Quando você tem esse entendimento, você é tocado pelo amor de Deus, você vai se sentir amado, porque vai entender o amor incondicional do Pai por você. Você já percebeu que nos evangelhos, o Senhor nunca usa palavras duras contra prostitutas, cobradores de impostos, adúlteras? Ele não usa palavras duras com eles, ele usa com os fariseus. Os fariseus é que ele chama de raça de víboras, sepulcros caiados. Não tem nada a ver com o governador. É que tem jovem que não sabe o que é sepulcro caiado. Não é da sua época, né? É porque naquela época os judeus não podiam tocar em morto, senão ficavam impuros cerimonialmente. Então, eles tinham que pintar os túmulos, os cemitérios, que às vezes era uma coisa aberta, de cal. Eu ouvi falar de cal? Adolescentes, aí você é um pó branco. Então eles pintavam os túmulos de branco, para que os judeus vissem e não pisassem ali e não ficassem impuros. Então eram sepulcros caiados, porque por fora era limpo, branco, mas por dentro estava cheio de morte. Os fariseus e os religiosos eram sepulcros caiados, porque eram hipócritas. E muitos hoje em dia, religiosamente, são como eles. São pessoas que falam de Deus, mas acusam, condenam, apontam o dedo, são duros. Por quê? Porque tem revelação da santidade. São os guardiões da santidade, mas não conhecem nada do amor de Deus. São rápidos para condenar o homem que peca, o pastor que peca, o irmão que peca, o outro que erra. São rápidos em acusar, porque vem a santidade, mas não conhecem o amor. Aqueles que se diziam os guardiões da santidade levaram o santo para a cruz, porque não conheciam o amor de Deus, estavam debaixo da lei, estavam cegos. Não esteja entre esses, irmãos. Não estejamos entre aqueles que até pregam da graça, mas não tem o espírito dela, porque na primeira ocasião tacam pedra. Só taca pedra quem não se viu no espelho da misericórdia de Deus. Quando pessoas apontam o dedo a alguém, são como o fariseu,
tem senso da santidade, mas não tem senso da graça. Só os pecadores estavam qualificados para receber da graça de Deus. O fariseu não, porque eles estavam confiados em si mesmo. Veja, hoje o véu se rasgou. A Bíblia nos mostra claramente que o homem pôde encontrar a Deus. Isso é a graça. Mas não apenas isso, quando o véu rasgou, não apenas o homem pôde entrar, mas mais do que isso, Deus saiu lá de dentro e veio habitar dentro do homem. Isso é poderoso, isso é o amor de Deus. Agora, no Velho Testamento, Deus morava lá, escondido. Qual que era a ordem? Quando Moisés está ali, e ele encontra Deus na sarça, vocês se lembram o que Deus fala para ele? Não se aproxime, não chegue para cá, porque aqui é lugar santo, e você é pecador, afasta. Isso é o Velho Testamento, é a lei, é a primeira palavra da lei, foi o primeiro encontro com Moisés. Afasta, porque é pecador. Mas sabe o que diz a Bíblia lá em Hebreus? A primeira palavra da graça: acheguemo-nos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro. A lei diz, afasta, porque você é pecador e aqui é santo. A graça diz, pode vir, eu já matei o Cordeiro e eu te amo. Aproxima. Isso é poderoso. Esse entendimento, essa escolha de como eu devo me relacionar com Deus. Muitos irmãos vivem a vida com medo. Então, ele acha que Deus, ele não tem esse entendimento, essa revelação do sangue e do amor, então ele acha que o Espírito Santo sai. Ele peca, o Espírito Santo sai. Porque não pode ficar onde é santo, não é? Onde tem pecado, aquele que é santo não pode ficar. Então ele peca, o Espírito Santo sai da vida dele. Aí ele arrepende, o Espírito Santo volta. Aí ele peca de novo, ele sai. Aí ele arrepende, volta. Então sai e volta, uma coisa incrível. O problema é se morrer na hora errada. Mas aqueles que vivem escondidos no Cordeiro não precisam se preocupar. Ele nunca entrou na sua vida porque você mereceu ou era santo. Ele só entrou porque o Cordeiro está sobre você. Ele não vai embora porque você merece ou deixa de merecer. Ele continua por causa do Cordeiro que continua sobre a sua vida. Foi por causa do sangue de Jesus que ele pôde entrar. E é por causa do sangue que permanece que ele pode permanecer. Não tenha medo, ele não vai embora. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados. Ele não dependeu da sua obediência para habitar em você. E não depende dela para continuar habitando. Ele depende da obra de Cristo na cruz. A fé sempre dirá isso. Eu vejo a sua graça e o seu amor. Mas o homem natural sempre vai dizer, Deus é santo e eu sou pecador, não chega perto dele. Mas quando você avança no conhecimento do amor e da graça de Deus, você está crescendo na verdade. Então veja, esse foi o primeiro encontro. Pedro viu, mas conhecia Deus como santo, e ele era um pecador, ele estava na lei. A lei te mostra o seu pecado e mostra a santidade de Deus. Quando você vive assim, você vive com medo. Você vive com medo de Jesus voltar e você ficar. Você vive com medo de Jesus voltar, né, e você está perdido. Você vive com medo de acontecer um acidente, alguma coisa de pegar, porque você peca, você está consciente dos seus erros, você erra 1, 2, 3, 4, 10 vezes, e você acha que está abusando de Deus, e tem limite às coisas. Então o tempo todo você está inseguro, porque você ainda está vendo Deus santo, e o José pecador, a Maria pecadora e o Deus santo, e o tempo todo a consciência da santidade e a consciência do pecado me produz um medo terrível de que as coisas não vão dar certo para mim, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir prosperar, e se Jesus voltar, eu certeza que eu fico. Porque todas as vezes que você só conhece o Deus Santo, você só vê seu pecado. Mas hoje eu quero te lembrar, o sangue está sobre você. Você é aceito no amado. Você é aceito nele. Você é perdoado, querido. Você não tem que viver como o mundo vive com medo. Nós não. Nós somos filhos. O Senhor está lidando conosco.
E a base da relação é o sangue. Eu não estou mandando ninguém pecar, só estou te dizendo que apesar dos seus erros, Ele te ama. E aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele está trabalhando em você. Confia na justiça dEle, não na sua. Tá bom, qual que é a diferença? Um peca muito, o outro peca pouco. Mas para Deus, que é santo, na lei, qualquer vírgula de pecado te mataria. Qual que é a diferença? Um matou só um, o outro matou 10, é tudo bandido. Bandidinho, bandidão. Bandidona. Bandidinha. Estaria morta. Então não faz diferença. Você que olha para a irmã do lado e fala, nossa. Mas não sabe que dentro de você também tem coisa podre. Então, se é para relacionar com base de pecado, não vai escapar ninguém. Quem está me entendendo? Então, por que tem irmão que tem medo e o outro não? Porque o outro acha que está tudo bem. Não, eu não. Eu oro 3 vezes ao dia, dou dízimo, sou líder, fiz cursão de CTL, não mato culto, mesmo em pandemia. Pois é, a sua justiça vai te matar, porque você está confiado em você, mas não é aprovado também. Nenhum homem pode se chegar diante de Deus confiado em si mesmo. Nenhum homem poderia ter segurança de que está tudo bem, porque todos nós temos pecado, e quem não peca se faz mentiroso, diz a Bíblia. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mentiroso. Então ninguém poderia ter segurança. Essa segurança é falsa. A única segurança que eu tenho é saber que apesar de mim, e o meu Deus ser santo, Ele me ama e fez provisão de amor lá na cruz, morrendo no meu lugar. Por isso eu estou confiante. Eu estou em paz, sem medo. Aleluia. Irmãos, creia nisso. Vive em paz, aleluia. Eu não estou aqui assinando debaixo do seu pecado. Não, por favor, me entenda. Não é isso que eu estou te dizendo. Estou te dizendo que apesar do seu pecado, você é amado. Mas a graça de Deus não apenas te perdoa e te aceita, como também te liberta. O primeiro encontro, Pedro estava com medo, fugiu, porque tinha entendimento da santidade. Mas agora vamos falar do último encontro, do segundo. O que aconteceu? Aí acontece de novo. Agora lá em João, no capítulo 21, verso 1, Pedro faz a segunda pescaria. Aqui é o segundo encontro. Aí, esse encontro é um encontro que Pedro tem com Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nessa altura, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Tinha praguejado contra ele. Mas aconteceu algo aqui no meio disso, e Pedro se encontra com Jesus numa nova pescaria. Mas agora, apesar de ter aprontado todas, ele não foge, ele não fala, afasta de mim. A Bíblia fala que ele pula para nadar mais rápido que o barco para chegar logo para encontrar Jesus. Mudou tudo, o que é isso? O que está acontecendo? Nós vamos compreender, isso vai afetar completamente a nossa vida. Olha o que diz, verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, de novo, não pegaram nada. A cena se repete. Não é incrível isso? Na Bíblia nada é por acaso. Jesus faz questão de deixar a cena acontecer 2 vezes, para mostrar que ele não mudou, mas a relação com ele mudou. Nas 2 ele abençoa, mas Pedro tem um conhecimento, na segunda ele tem outro conhecimento. Num dos primeiros encontros de Pedro com o Senhor, ele teve um profundo senso de santidade de Jesus. Mas agora nós vamos entender o segundo encontro, depois da graça. Nessa altura, Pedro já tinha andado 3 anos e meio com o Senhor. Pedro já conhecia Jesus o bastante. Mas é no final, quando Pedro nega o Senhor, diante de uma empregada doméstica, que ele entendeu a graça de Deus. É por isso que nesse encontro, ele pula na água para se encontrar com o Senhor.
Essa história, como eu disse, aconteceu depois da ressurreição. E naquele dia houve também uma pesca maravilhosa. Durante toda a noite, mais uma vez, eles não tinham pegado nada. Muitos de nós, às vezes, estamos nessa mesma posição, semelhante, onde nós trabalhamos muito, demos duro, mas não vemos o resultado do nosso trabalho. Isso é angustiante. A Bíblia diz em Provérbios que a bênção do Senhor, Provérbios 10, que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E a Bíblia, quando fala de enriquecer, ela não está falando só de dinheiro. A bênção do Senhor enriquece você em sabedoria, em graça, em conhecimento, em alegria, em saúde, em felicidade. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que não traz desgosto. Essa palavra no original significa que ela não é fruto de um trabalho penoso. Não é aquela angústia. Não, não. A bênção do Senhor enriquece sem que você tenha que se angustiar para isso. Aleluia. O Senhor quer fazer isso com você, mas às vezes você está como Pedro, trabalhando, tentando, mas não vê o resultado. Você dá o melhor de si e o resultado é decepcionante. Vamos ver algo sobre o Senhor Jesus aqui que pode mudar tudo isso. Olha o verso 4. Verso 4. Continuando o texto. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Interessante que, e achareis. Interessante que o Senhor faz questão de dizer o lado que era para eles lançarem, à direita. Preste atenção nisso. Porque se ele manda nos peixes, tanto faz, né? Jogar de um lado ou do outro. Mas ele faz questão de dizer o lado, porque a direita na Bíblia tem um significado. Aí ele continua dizendo: assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Por que, pastor, Deus mandou jogar à direita? Porque na Bíblia, o lado direito é o lado da bênção do primogênito. Lembra quando Jacó vai abençoar seus filhos, ele cruza a mão direita? Porque é a mão da bênção. É o lugar, é a mão do favor, é a mão da justiça. Olha para cá, todas as vezes que você sair para trabalhar, confiado no seu braço, você não vai pegar nada. Mas quando você confiar na justiça de Cristo, no favor de Deus imerecido, vai ter peixe para você pegar em abundância. Você vai prosperar. Seu problema é que você ainda insiste em merecer, porque você é muito bom, você trabalha duro, então você merece que Deus te dê. Aí não vem. Mas que tal hoje falar: Senhor, reconheço que por mais que eu trabalhe, por mais competente que eu sou, se a tua graça não me alcançar, eu não vou pegar nada. Mas eu confio no Senhor, eu espero na sua dádiva imerecida, e você vai ver o favor de Deus se manifestar. Foi o que aconteceu aqui. Você não tem que perder noites de sono, ou viver angustiado. Você não é como as pessoas do mundo, meu irmão, que tem que viver essa vida terrível. Você tem apenas que crer e confiar na justiça de Cristo e na sua palavra, e você vai lançar as redes no seu trabalho, e você será surpreendido. Vai ter peixe onde ninguém encontra peixe. Deus vai mostrar para você. O Senhor vai trazer na sua mão. Você vai pegar para você e para quem estiver perto de você. Essa é a loucura do Evangelho, da graça de Deus. No momento em que Pedro percebeu que era o Senhor, a Bíblia diz que ele se vestiu. Talvez ele estava só com roupas íntimas, de cueca, sei lá o quê. A Bíblia fala que ele veste a roupa e pula na água em direção a Jesus. Coisa interessante, totalmente diferente. Lembra? A primeira vez ele falou: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Mas agora a Bíblia diz que quando Pedro fica sabendo que é Jesus, ele veste a roupa, e o barco estava pesado, ia demorar a chegar na praia, ele queria chegar mais rápido, ele pulou e começou a nadar para encontrar logo Jesus. Ele não queria mais se afastar. Então a pergunta aqui é: por que Pedro fez isso? Estou indo já para o final, mas eu quero que você agora não converse, não mexa no celular, não olhe para nada, porque o que eu vou te falar agora pode mudar muita coisa na sua vida. Pode te fazer compreender coisas que vão afetar profundamente muitas áreas da sua vida.
A resposta para essa pergunta, por que Pedro fez isso, vai esclarecer muitas questões para você. Especialmente aquelas como, às vezes nós fazemos: Senhor, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, e eu vejo tanta coisa errada em mim, como será que Deus me vê? Porque quando eu olho para mim, eu percebo que eu ainda tenho tanta coisa ruim, pastor. Ainda perco a cabeça, faço o que não devia, como que eu não devia ter comido, como Adão, não é? Falo além, não correspondo, quebro as promessas, não tenho a palavra, você se sente mal, e você fica perguntando: como será que Deus me vê? Pedro não pulou na água em direção a Jesus porque estava consciente das suas falhas. Não, ele não faria isso. Nós sabemos que ele tinha negado a Jesus 3 vezes, alguns dias antes. Mas precisamos entender um pouquinho o que aconteceu antes disso. Olha o que está escrito em Lucas 22, vamos lá, depois nós vamos voltar para o texto. Lucas 22, 31, antes de Pedro negar Jesus, olha o que aconteceu. A Bíblia diz: Simão, Simão, Jesus está falando com ele: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Os irmãos dão mais 5 minutinhos? Estou um pouco atrasado hoje, porque teve profecia, então você tem que dar o desconto. Mas eu vou terminar, já estou acabando. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Jesus não orou para que Pedro não falhasse. Jesus orou para que a fé dele não fosse destruída quando ele falhasse. Porque ele já sabia que ele ia falhar. Olha para cá, ele já sabia que você ia falhar, mas ele orou por você, para que a sua fé não desfalecesse, porque ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele já sabia de tudo. Ele orou para Pedro. Pedro precisava cair. Não foi Jesus que derrubou ele, não. Ele precisava cair, porque a confiança dele era no seu braço. Ele estava naqueles ainda: eu não erro, eu estou pronto para morrer, eu vou até o fim. Jesus falou: Pedro, você está confiante em você, você não sabe nada. E Jesus ora por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Nós sabemos da história de como ele se sentou depois, então, ali numa roda, e negou a Jesus. Depois apareceu uma empregada doméstica. Pedro vai para a roda dos guardas, e eles falam: você é dos dele. Não conheço. E por fim chega uma moça empregada e diz: não, você é, eu te vi com ele. E a Bíblia diz que ele não apenas nega Jesus, como ele pragueja. Ele comete um pecado terrível, ele blasfema, não contra o Espírito Santo, mas ele fala mal. É como se ele xingasse, dizendo: não conheço. Algo terrível. E a Bíblia diz que nesse momento, quando ele fala isso, o galo canta, e Jesus olha para ele. O que será que estava nos olhos de Jesus quando Pedro negou? Surpresa? Não. Ele já sabia que isso ia acontecer, não sabia? Ele não tinha orado. Ele não estava surpreso. Nos olhos de Jesus não tinha acusação, tinha amor, tinha perdão. E a Bíblia diz que Pedro foi chorar amargamente, desesperadamente, por aquilo que tinha feito. Ele olhou para Pedro. Pedro saiu dali, a Bíblia diz que chorou amargamente. No entanto, Pedro agora, diante da pesca, pula na água e corre nada em direção a Jesus. Ele não estava mais consciente do seu pecado, mas estava consciente do seu perdão. Pode tocar, irmão. Eu pergunto para você: você correria em direção a quem você deve? Não. Quando você deve para alguém, a pessoa entra ali, você sai para lá, não é? Você está indo aqui alegrinho, você vê: esqueci o negócio.
ladrão foge da polícia, devedor foge de quem ele está devendo, mas Pedro agora corre para encontrar Jesus. Mas ele tinha acabado de pecar terrivelmente, ele tinha falado mal, xingado. O que aconteceu? Aconteceu algo aqui. Tem algo no meio aqui que nós não estamos vendo. Algo que Pedro viu em Jesus, algo que Pedro sabia sobre o Senhor, que fez ele agora pular na água e nadar em direção a ele. Ele não tinha medo mais de ficar sozinho com o Senhor. Compreender a atitude de Pedro é muito importante para você e para mim, na nossa caminhada com Deus, porque ninguém aqui provavelmente errou mais do que ele. Ele pulou porque estava consciente da lei? Não. Porque estava consciente da santidade? Não. Porque a Bíblia diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei condenará você por ter negado o Senhor. A lei nunca te capacita a pular na água em direção a Ele, só te condena, só te acusa. Será que Pedro estava consciente de quê? A verdade é que Pedro sabia de algo muito mais poderoso, e é isso que eu quero encerrar falando ao seu coração. Ele parecia dizer que, apesar, acho que Pedro olhou, ao que ele viu o Senhor, ele estava no barco e ele falou: ninguém pecou contra esse homem mais do que eu, mas eu sei que lá na praia está alguém que é meu amigo, e que me ama, me perdoou e me aceitou depois da minha pior falha. Eu preciso encontrá-lo. E ele pula na água naquele momento, porque ele sabia que era amado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque aquele que mais pecou foi o que mais foi amado. Ele foi atraído pelo Senhor. Agora não era mais a consciência da santidade, era a consciência do amor, era a consciência do perdão. A minha consciência fala dos meus pecados, mas a minha fé fala do amor do meu Salvador. Há algo mais precioso ainda. A Bíblia, na primeira pescaria, não conta o número de peixes, sabia? Mas na segunda diz que eram 153. A Bíblia não coloca números por capricho. Eu ouvi o pastor comentando de um comentário de um padre a respeito desses 153. Eu nunca tinha ouvido. Muito interessante, porque 153 é uma equação matemática do número 1 até o 17. Então, se você pegar 1 mais 2, mais 3, mais 4, vai somando um número no outro, vai dar 153. Então, essa equação do número 17 dá os 153 peixes. Na Bíblia, eles representam as nações. E lá em Atos, em Pentecostes, depois que Pedro é levantado, está pregando, a Bíblia diz que tinham lá representadas 17 nações. No momento em que você conhece o amor de Deus e a sua graça, Deus vai levar você para pregar para as nações. Porque agora você entendeu o Evangelho. Agora Pedro não estava mais confiado nele, ele estava confiado na graça de Deus. E é nessa ocasião que Jesus restaura o ministério de Pedro. Pedro agora era a pessoa em que o Senhor mais confiava, porque ele encontra Jesus e Jesus faz a pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Apacenta os cordeirinhos. As ovelhas somos nós, o povo de Deus. Os cordeirinhos são as crianças. Essa é a coisa mais preciosa para Jesus, a sua igreja e as crianças. Deus confiou a Pedro o que ele tinha de mais precioso. O maior pecador foi escolhido e foi confiado a ele a coisa mais preciosa que Jesus tinha. Se fôssemos nós, íamos deixar 2 anos de prova para ver se mudou mesmo, porque
porque não somos Deus, não somos graciosos como Ele é, mas Ele conhecia, Ele sabia. Olha aqui, querido, o diabo tem falado para você que não tem mais jeito para você, porque você peca demais. Pois eu te digo, é mentira. O Senhor te conhece, Ele te ama, e Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. O Senhor vai restaurar o seu ministério, como restaurou o de Pedro. A Bíblia diz isso, que cometeu o maior pecado, agora recebeu o maior encargo. Essa é a graça de Deus. Quando eu meditava nessa palavra hoje, eu chorei, e eu choro porque como que eu posso ser pastor, sabendo de onde eu vim, de onde Deus me chamou? Eu falei, Deus, é muita graça poder falar do seu amor. Como que eu posso ser líder de célula, quando você entender quem você é, e que Deus te confiou o rebanho mais precioso? Você não vai querer largar tudo, porque você sabe que só pode estar aí porque é muito amado, porque nunca mereceu. Só pode estar aí porque a graça de Deus te alcançou. Éramos pecadores, mas Ele nos perdoou e nos confiou o que Ele tem de mais precioso, o seu rebanho. A palavra de Deus nos revela o que aconteceu. A palavra de Deus nos mostra que após a ressurreição, Pedro já tinha tido um encontro com o Senhor antes desse do barco. Foi um encontro privado. E Paulo, em 1 Coríntios, fala que Cefas, que é outro nome de Pedro, tinha encontrado o Senhor. Primeiro Jesus encontra Maria Madalena, mas o segundo a ser encontrado foi Pedro. A Bíblia não diz o que aconteceu nesse encontro. Foi antes desse da pescaria. Mas Jesus apareceu para Pedro no particular. Aí não conta o que foi que aqueles conversaram, mas certamente Pedro conheceu o amor de Deus. Naquele encontro Pedro conheceu a graça de Deus, conheceu o perdão de Deus, e não mais confiou em si mesmo, e foi transformado porque foi amado. Por isso ele estava agora pulando em direção ao Senhor. Isso foi poderoso demais. Ele restaurou Pedro naquele encontro, e agora Pedro tinha um grande senso do amor do Salvador por ele, uma grande consciência da graça, e por isso agora ele podia pular na direção dele. Foi a percepção desse amor e não da sua santidade que fez Pedro correr para ele. Talvez você esteja se relacionando com o Senhor sem a graça, por isso você está com medo. Sem a graça, a sua atitude vai ser sempre de fugir. Mas se o seu coração for inundado nessa noite pelo amor de Deus, como Pedro, você vai nadar em direção a Ele. Você vai correr para Ele. Quero convidar você para ficar de pé, mas não converse, eu vou encerrar. Às vezes, amado, nós fazemos tantas coisas erradas ainda, e nos afastamos, porque erramos, mas Jesus está aqui hoje. A minha pergunta para você é: você vai correr, se afastar, ou você vai se aproximar? Corre para Ele. Às vezes há irmãos que têm caído no pecado vezes após vezes, têm estado escravos de pornografia, e o diabo tem falado para você que não tem jeito, mas é mentira. Corre para Jesus hoje, agarra nas pernas dEle, fala para Ele: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não mudar a minha vida, porque eu sei que o Senhor me ama apesar dos meus pecados. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu, não corra dele, corra para Ele, porque Ele ama você. Eu sei que você pode estar me dizendo: pastor, o senhor não me conhece, o senhor não sabe o tamanho do meu pecado. Sim, eu não sei o tamanho do seu pecado, mas eu sei o tamanho do amor de Deus, é maior do que o seu pecado. Ele pode te restaurar, Ele pode te dar uma nova chance, você pode começar de novo, ter um novo início.
o amor de Deus muda tudo. Os homens podem te condenar, podem ter te abandonado, porque o que você fez foi muito feio, mas o Senhor te diz: eu não te deixarei. Eu te amo, sabendo de tudo, eu não desisti. Meu amor não tem fim, Ele não te abandona, Ele te dá um novo começo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E as pessoas ficarão maravilhadas quando elas virem o que o amor de Deus terá feito com você. Eu gostaria de orar por você. Você que está aqui, você que está nos assistindo, se você pode agora, pare o que você está fazendo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, corra para Ele. Pai, eu oro nessa noite para que o seu amor seja revelado, que a acusação seja tirada, que o sangue seja derramado, que aonde abundou o pecado, superabunde a tua graça. Que os meus irmãos não se relacionem com o Senhor com base na sua santidade, olhando para si e para o seu pecado, mas que nessa noite recebam do seu perdão, creiam que estão perdoados pelo seu sangue, e que são filhos amados, e que o Senhor está com os braços abertos para eles, que não precisam ficar com medo da sua volta, porque o que garante o vencedor não é a ausência do pecado, mas é a presença do sangue. Não é o conhecimento da santidade, mas a revelação do amor. Nós corremos para o Senhor nessa noite, sabendo que nós somos amados. Esse amor que foi derramado no nosso coração possa agora tirar todo o medo. Todo o medo. Erga suas mãos para Ele por um instante. Só mais alguns minutinhos. Deixa esse amor tocar o seu coração. Se você precisa entender, ter revelação desse amor, você quer sair do seu lugar e vir aqui na frente, pode vir, enquanto nós ministramos um pedacinho só de uma música. Mesmo que eu ande em meio frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, venha pra frente, mesmo que venha se agarrar nele, ou esperar algo acontecer, venha ser amado por mesmo Ele. que eu me encontre em meio ao caos, Ele ama você. Não eu tenha sei medo. que tudo continua sendo. Ele não desiste de você. Ele ama você. Pode vir, Ele é seu Pai. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre.